Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Nós tivemos um dia maravilhoso de trabalho, de prestação de contas, de eleição, e tivemos aqui a indicação da nova junta da igreja, direcionamento, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo cuidado e o zelo com a obra de Deus. Deus abençoe vocês, irmãos. Como sempre primeiro domingo nós temos uma palavra de rememorarmos, né, o que Jesus fez por nós e principalmente o seu triunfo sobre a morte. Eu quero ler aqui, irmão, João capítulo 11, a partir do versículo 17. Vamos ler alguns versículos que falam dessa manifestação do ministério de Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 17. Já está aqui na tela. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podiam ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, exclamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém, irmãos? Podem se sentar. Glória a Deus.
Entre outras passagens que nos revelam esse poderoso poder sobre a morte, nós temos a relação da filha de Jairo e temos também o filho da viúva de Naim. Também são fatos que são conclusivos da obra e do poder do ministério que Jesus realizou durante a sua vida terrena. O seu tempo de ministério, ele manifestou essa obra poderosa de confrontar a morte, de ressuscitar vidas, e ainda no estado muito avançado, já de dias, em relação ao repouso da morte. Essa é a máxima do Evangelho, irmãos. Não que isso seja a forma de nós pensarmos que temos esse benefício de ressuscitar pessoas. Essa ressurreição realizada foi para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que não houvesse dúvida a respeito do seu ministério, do seu chamado e da obra que ele estava realizando. Temos que entender que nos primórdios do trabalho ministerial de Jesus, ele tinha toda uma força contrária, a força dos romanos, a religiosidade dos judeus e ainda a incredulidade dos gentios. Jesus tinha que marcar o seu ministério com milagres, com poder e principalmente dessa forma, que é justamente no aspecto de trazer vida àquele que estava morto. Mas a obra operadora do Evangelho não se tange, não se apega simplesmente aos fatos dos fenômenos sobrenaturais, mas a obra do Evangelho se apega à poderosa mensagem de salvação. É a mensagem que destrava a mente da incredulidade, da narrativa de perdição, da destruição e da perdição eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Os sinais, os milagres e todas as manifestações foram ferramentas que Deus usou para que crescem no seu Filho, para que crescesse na sua obra, para que entendesse a realidade do ministério que estava agora entre os homens. E aqui para nós, se tratando de Lázaro, Jesus tinha uma profunda intimidade, amizade. Jesus, sempre quando estava fazendo trabalho pelas aproximações de Betânia, Jesus ia na sua casa, Jesus pernoitava lá, Jesus, ele tinha como um lugar de descanso, pessoas que o acolhiam, para que ele pudesse repousar. E agora nós vemos aqui, numa visão humana, um Deus completamente humano, um Deus revestido mesmo de corpo, um Deus com a estrutura genética humana. Jesus precisava estar descansando, precisava comer, beber. Jesus precisava de um lugar para ser acolhido. E na casa de Lázaro era o lugar onde ele tinha muito apreço. Irmãos, quando eu comecei o ministério aqui na igreja, eu também tinha algumas casas que eu fazia como estratégia. Tinha casas que eu sabia, olha, eu tenho que chegar naquela casa no horário do almoço. Eu já avisava, vou aí orar, mas eu sabia, na hora do almoço, que eu sei que eu vou pegar o almoço, né? E tinha casas que eu já sabia. Quando começamos o trabalho aqui, a necessidade era muito grande, muito grande. E eu já sabia as casas que eu ia, que eu podia abençoar, e também que eu era abençoado, muito abençoado, porque eu saí de lá com alguma coisa para levar para casa. A gente cria um laço afetivo, de acolhimento, de sentimento. E até hoje eu lembro desses irmãos que me recebiam e sempre estavam, pastor, leva isso. Isso é para o senhor, separei para o senhor. E Deus sempre fazia algo tremendo quando visitávamos essas famílias. Imagine Jesus, a relação que ele tinha com a família de Lázaro.
E Jesus estava na Pérea, uma distância mais de 3 quilômetros da Betânia, e Jesus, quando soube da morte de Lázaro, ele se estendeu. Havia realmente um intento para que houvesse uma projeção maior do poder de Deus. Irmãos, existem pessoas que só vão crer quando verem um grande milagre. É assim, às vezes a gente ora para uma pessoa, ora, mas tem pessoas que é assim, que só crerão se verem grandes coisas, se verem grandes milagres. Tem alguma coisa errada nisso? Não, cada um tem uma consciência de entendimento para poder abraçar a fé. Tem pessoas que são sensíveis com uma canção, com um texto da Bíblia, com uma pregação, por mais simples que seja, já toca. Mas tem pessoas que são embrutecidas porque ainda tem resistências, bloqueios. E Jesus sabia muito bem que aquela grande multidão que estava na casa de Lázaro precisava de algo maior, de um milagre que fosse verdadeiramente marcado em suas vidas. E Deus sabe como trabalhar. Se Jesus tivesse chegado antes na casa de Lázaro, quando ele estivesse enfermo, provavelmente Jesus o curaria, como ele fez a muitas pessoas. Jesus com certeza quebraria aquele processo de gravidade, de enfermidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se estendeu, e que Lázaro, cada vez mais, estava se agravando nesse quadro clínico de doença. E a Bíblia fala que ele veio a óbito, e depois que estava já morto há 4 dias, que Jesus foi visitá-lo. E quando chega na casa de Marta e Maria, e é claro, aquela manifestação, declaração: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porque eles tinham intimidade, sabiam que era Jesus e confiavam nele, e aquela distância de tempo foi o fator principal do fenômeno da cura não acontecer. E eles acharam que ali se encerrou o processo do poder de Deus na manifestação do ministério de Jesus. Irmão, nós não podemos colocar limites para a obra de Deus, amém? Nós não podemos colocar aqui uma área de atuação para que Deus possa fazer ou não fazer. Deus é Deus, homem é homem. Não desista nunca. Não impeça que Deus faça essa obra. Não coloque no seu coração nenhum objeto de impedimento. Coloque na tua vida fé. Coloque na tua vida esperança, confiança. E ainda que isso seja mais grave, e ainda que isso seja o pior, ainda que isso seja o impossível, eu quero dizer para você: Deus pode mudar todas as coisas. Ainda que isso seja o mais difícil, o impossível, eu quero dizer que Deus pode realizar. Nós temos, como humanos, a visão de fatalizar os acontecimentos. Vou dizer para você que isso, é coisa de humanos mesmo. A gente tem sempre uma razão. A gente tem sempre uma forma de se confortar em relação aos parâmetros, daquilo que é normal. A gente diz: olha, a situação é essa. Eu quero dizer que ainda que esteja assim para você, para sua família, para alguém que você ama, nunca tente fatalizar e botar um ponto final. Quando Marta foi ao encontro de Jesus, ela fez uma reclamatória, Ela demonstrou ali um desconforto e tentando colocar parte daquilo, porque aquele que sempre estava lá,
nesse tempo não esteve. Aquele que sempre tinha palavra, tinha milagres, e não estava nesses dias, quanto mais precisou. Versículo 21 diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Foi muito duro essa manifestação do coração de Marta, mas Deus tem os seus propósitos. Amém? Diga comigo: Deus tem os seus propósitos. Deus não trabalha fora de propósitos. Tem um texto na Bíblia, se não me falha a memória, João, Roberta, 13, versos 7 e 8, no momento do lava-pés, Jesus faz uma declaração muito forte a respeito disso. Vamos ver se a gente encontra aqui. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Isso é muito profundo, irmãos, porque a gente cria um determinismo, um fator de tempo que a gente vive dentro dessa perspectiva. A gente quer tudo rápido, a gente quer tudo para agora, a gente tem essa coisa da ansiedade precipitória, a gente vive buscando, tem que ser agora, a gente não alimenta a mente, a vida espiritual de fé, de esperança. Então é muito normal que o ser humano, que não tenha ainda absorvido o entendimento profundo da obra de Deus, do Evangelho, fique nessa distonia, né? Nessa correria, nesse disparate mental. Então o que acontece com Marta nesse momento é que ela exige algo, não que fosse uma declaração ali de culpa para Jesus, mas de meia culpa. Mas Jesus a entende, a compreende. A resposta de Jesus é uma resposta que deixa bem claro o seu poder. Porque, versículo 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Eu quero dizer que nem sempre a gente vai ter a resposta de Deus de imediato. Eu sei, irmãos, que durante a nossa trajetória de angústia, de dor, porque a vida não é feita só de alegrias, mas a trajetória de dificuldade, de luta, a gente gera sentimentos terríveis. Terríveis. Eu entendo profundamente nessa questão do desligamento de Lázaro de sua família e o apego que essa família vivia. E eles nutriam esse sentimento. A partida de Lázaro foi uma morte que foi abrupta. Ele adoeceu e o processo cresceu e foi retirado de forma muito rápida. A dor de Marta e Maria é profunda. E tem também a comoção da vizinhança. O texto diz bem claro que os judeus foram para sua casa para confortá-la, para ajudá-la, porque todos sabiam do sofrimento. Mas eu quero falar a respeito disso, a gente saber lidar com a dor, saber lidar com aquilo que está fora da nossa gestão, saber lidar com aquilo que a gente não pode evitar e nem mudar. Como é que a gente faz? E é aí que a gente aprende que a nossa fé, ela tem que subsidiar a nossa vida, tanto espiritual, quanto física, emocional, psíquica. A nossa fé tem que nos dar força, tem que nos alimentar. Nós não podemos declarar que esse é um ponto que é final, acabou. E quando Jesus fala isso, ainda persiste essa questão filosófica da vida e da morte, porque quando Jesus fala, seu irmão há de ressuscitar, aí aonde vem a lógica, né? Porque olha o que Marta diz, versículo 24,
eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então a gente fica preso, aquilo que está presente, mas a gente esquece desse poder. Eu quero dizer, irmãos, que o poder de Deus a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. O poder de Deus a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. E Jesus estava falando disso. Ela estava compreendendo dentro do campo da filosofia, teologia lá dos judeus, a respeito da ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus estava falando do poder que seria manifesto naquele dia. Coisa tremenda é quando Deus muda o processo e transforma aquilo que estava para vergonha, para tristeza, para a glória e para a alegria. Versículo 25 é justamente o reforço do que Jesus iria fazer, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Esse processo da morte, biblicamente, irmãos, a gente sabe que ela impera por causa do pecado. A morte veio para sanear as almas humanas. A morte entrou por causa do pecado. A morte veio para demonstrar o salário do pecado. Deus não criou o ser humano para morrer. Ninguém nasceu para morrer. Mas a morte veio pela desobediência, pela queda dos nossos primeiros pais. E ela está aí para sanear, para trazer um nível da humanidade, para mostrar que nós somos temporais, que nós não somos eternos, porque quem quer que venha para essa vida, vai voltar da mesma maneira que entrou. E ainda que a pessoa tenha tanta pujança, tanta arrogância, tanto dinheiro, tanto isso e aquilo, o final da vida é o mesmo para todos. Ninguém é maior, ninguém é menor diante da morte. Mas Jesus demonstrou que Ele era o Senhor da morte, tendo o poder da vida, amém? Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, é porque Deus, quando quer fazer algo maior, Ele também revela quem Ele é. E sempre vai ser assim: quando Deus quer fazer algo maior na sua vida, você vai revelar quem Deus é para você. Lembre-se disso, que as coisas mais difíceis, mais apertadas, por menor que sejam as circunstâncias de esperança, sua convicção, vá para a água abaixo, vai para o chão, você não tem como entender, Deus pode fazer o que nós não podemos fazer. Louvado seja o nome de Jesus. As perspectivas humanas, irmãos, elas traçam um curso que são de natureza normal. Quem estuda, quem trabalha, quem constrói, quem tem processo de projeto, isso é normal, mas isso não é tudo. Porque além de tudo que nós possamos fazer aqui, existe algo que só Deus pode fazer. É a certeza e confiança da vida eterna. E quando Jesus falou isso, ainda existiam muitas dúvidas. E Jesus perguntou: aonde o puseram? E é sempre assim, como seres humanos, a gente vai ter que aprender a manifestar a nossa dor para Deus. A gente vai ter que fazer o caminho geográfico, mental. A gente vai ter que apontar, dizer: Senhor, está aqui, Senhor, a situação é essa. Isso não tem nada de anormal, porque nós somos terrenos e estamos dentro desse parâmetro de lógica. E o que elas fizeram foi justamente isso. Sabendo que Jesus era o Cristo, o texto diz bem claro, versículo 28, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Verso 30,
Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então, já estava dentro de um quadro que a gente classifica aqui de luto depressivo, né? É um luto que é profundo, que afunila a capacidade da realização do eu, a pessoa se desrealiza e qualquer âncora serve para amparar a vida, né? Ela indo lá naquele lugar que muitos fazem, né, hoje em dia, né? Muitas pessoas vão lá para o cemitério, ainda acham que a pessoa está ali. Mas, assim, diante do conforto da âncora da vida, aquilo serve até como um apoio. E elas estavam fazendo isso, foram para ali, e Jesus, sabendo que o sofrimento era grande. A coisa mais linda que a Bíblia fala, irmãos, a gente não pode deixar de observar isso. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Embora ele não tenha vencido o pecado, o diabo, o mundo como Deus, mas como Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque senão não teríamos razão de olharmos para ele. Mas aqui nos revela profundamente essa natureza de Jesus. Jesus vendo o sofrimento da humanidade, vendo o sofrimento dessa família, vendo como a tristeza é realmente um aspecto terrível e fadonho para a alma, Jesus, ele revela a sua compaixão, né? Ele demonstra a sua condição humana. Então, às vezes as pessoas falam assim: mas será que Deus vai me entender? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Será que Deus vai me compreender? Eu estou passando por isso. Seja qualquer que for o sofrimento, seja qual a natureza e a característica do aspecto da dor, Deus sabe, porque Ele, por seu Filho, passou por tudo isso que nós vivemos. Amém, irmãos? Então não pense que Deus não sabe, que Deus não entende. Às vezes as pessoas entram nesse aspecto dizendo: será que Deus se preocupa tanto comigo? Se preocupa tanto que sabe o que você está vivendo, sabe o que você está passando. Nada do que você ou eu possamos viver, estejamos passando, que Ele não entenda, que Ele não saiba. Por isso o texto lá em Hebreus, capítulo 4, fala a respeito disso. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, que fala a respeito disso. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O verso de número 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi o que, irmãos? Tentado, mas sem pecado. Então, nós entendemos perfeitamente que Ele levou sobre si todo o aspecto de dor e toda a natureza de sofrimento da raça humana, não porque fosse um aspecto que Deus achasse. Ele viveu na carne, viveu com experiência, com um ser físico. E o texto diz bem claro, quando Jesus ele se aproxima aonde colocaram Lázaro, e vendo as pessoas chorando, Marta, Maria chorando, as pessoas chorando, a Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus sentiu a dor da separação de um ente querido. Jesus chorou. O texto diz bem claro. Jesus, versículo 33, diz: Jesus, pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus, e com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. O verso 34, e disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem ver. Verso 35, Jesus chorou. E essa comoção de um Deus
que é capaz de entrar nessa esfera da estrutura da vida de cada um. Alguns choram por vários motivos. Eu não tento qualificar e dimensionar o nível de dor das pessoas, dos membros da igreja, de fora da igreja. Qualquer dor é dor. Qualquer dor traz sofrimento. E às vezes as pessoas tentam até diminuir a dor das pessoas. Também não é assim. Gente, cada um vive a sua dor, cada um sabe o seu dilema. E o mais profundo disso é que Deus é capaz de compreender. Se Jesus compreendeu, Deus compreende a sua dor, a minha dor. A Bíblia diz que Jesus chorou vendo aquele quadro, se comoveu e entrou justamente nessa condição da vida humana, que é terrível. Alguns choram por causa de filhos, por causa de casamento, por causa de dor física, alguns por perdas, e vários motivos e razões para chorar. E o choro é choro. Quando é choro de dor, não importa, sempre traz sofrimento. É cortisol puro na carne, no hormônio. E o texto diz que Jesus chorou. Mas sabe, eu quero pensar aqui com vocês que o nosso choro, ele não é em vão. Às vezes, por condições e pensamentos errados, a gente pode chorar por coisas que a gente cometeu de errado, por tempo passado. Quando a gente chora com sinceridade por uma coisa que se foi, e existe ali uma transparência diante de Deus, saiba que nós estamos ao ponto de receber o milagre. Essa minha percepção desse texto é que nós temos um Deus que se compadece da nossa dor, de um Deus que sabe enfrentar essa questão das emoções, essa questão que não depende da pessoa, porque às vezes as pessoas querem até não passar por aquele sentimento, mas aquilo atravessa, aquilo se torna uma coisa que é insuportável, domina a pessoa. E Jesus sabe, Jesus chorou e vê aquele quadro. Eu quero dizer para você que quando as pessoas começaram a se comover, Jesus chorou e vendo aquele quadro, a Bíblia diz que se abriu uma porta para o milagre. Uma porta para o milagre. Não existe nada com sinceridade que Deus não possa reverter. Se você está fazendo com sinceridade, Deus é capaz de reverter. Existe um texto lá em Salmo 51, verso de número 17, que o rei Davi, ele se comove e ele revela essa relação de Deus com o sofrimento humano. Os sacrifícios para Deus são o espírito aqui é espírito humano, quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É inteligível de que quanto há uma sinceridade, aquele sofrimento gera verdadeiramente uma abertura para a obra e para a realização do milagre. Deus não despreza que um coração contrito, Deus jamais vai desprezar. Sincero, um coração arrependido, de que Deus se compadece. Você entende o que está acontecendo aqui? Seu choro não é em vão. Às vezes eu escuto, como a escuta é a fonte do meu trabalho também aqui na igreja. Deixa a pessoa chorar, gente. Deixa a pessoa declarar, falar o que ela quiser, põe para fora. A gente pensa que isso é só num aspecto, de forma psicológica. Não, existe também algo que é movido da vida, que é o espírito humano. O homem é tricotômico, o homem é espírito, alma e corpo. E a gente ficar só dentro de uma linha dicotômica, que o homem é só alma e corpo, não, tem um espírito ali. Tem um espírito, Isso está na Bíblia,
lá em Tessalonicenses fala sobre isso. E a gente vê que nesse momento Jesus entende profundamente quando há essa confusão do ser. O que é a doença? O que é o problema? Gente, é a confusão, é a harmonia do ser, desarmonia do ser. Quando há desarmonia do ser, pronto, gera doença, gera fatores inflamatórios, doenças do corpo, e vai gerando também problemas também psicossomáticos, e vai embora. E a gente vê um Deus que é consolidado para entrar nas profundas entranhas humanas. Eu quero dizer para você, talvez você esteja chorando e não veja a mudança, não veja a transformação, não veja, está chorando? Saiba que Deus entende o seu choro. Está chorando? É lágrimas de verdade, às vezes é oração pelo filho, oração pelo esposo, oração por uma causa, oração pela igreja. Teu choro não é em vão. Deus conhece. E a partir daí, Jesus perguntou, aonde haviam colocado. E o texto continua. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, versículo 38, foi ao sepulcro, e era uma caverna, era colocado numa tumba, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E eu entendo isso aqui perfeitamente, sei, irmãos, que quando a coisa está no estado de putrefação, sabe aquilo? Não insiste com isso não tem jeito não. Está cheirando mal. A gente tem até essa frase, essa situação aí está cheirando mal, quer dizer, está no estado bem ruim. E a gente percebe perfeitamente que era algo natural e também ao mesmo tempo um bloqueio. Mas o texto bem claro revela-nos o seguinte, que apesar do estado de putrefação, de ter parte do corpo de Lázaro faltando, só Deus sabe como estava aquele quadro ali, existe um Deus que é capaz de trazer tudo da forma como Ele criou. Sabe? Eu acredito. Se falarem isso, não, eu acredito em restauração, reconciliação, eu acredito em coisas que Deus pode trazer, que estavam estragadas, e se tornar mais forte, porque eu acredito que Deus fez isso no corpo de Lázaro, por meio da manifestação da vida e ministério de Jesus. Ele pode fazer qualquer coisa na vida, em qualquer relacionamento, em qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer estado de progressão, até de deterioração. Às vezes a situação está assim, isso aí não vai dar, não tem. Deus pode tudo, amém? Deus pode tudo, formar novos tecidos e dar novos músculos, nervos, carne, pele. Deus pode tudo, porque o estado de Lázaro, ele revela que não existe natureza, por mais que seja difícil o problema, a circunstância, Deus é capaz de fazer as coisas voltarem a ser como eram. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é Deus, homem é homem. Aqui a gente para, irmãos, pensando como esse Deus que servimos é poderoso. Jesus, então, deu graças ao Pai. E ele, então, orou. A Bíblia diz no versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E a gente percebe profundamente, o texto mais abaixo diz que Lázaro estava se alimentando. Você vai ver mais abaixo. Ele entra no percurso do transporte da vida terrena normal, comer e voltar
a se alimentar, a ter os nutrientes do corpo. Esse Deus pode fazer assim, voltar a vida ao curso normal, para que tudo aconteça como era antes. Ele é poderoso. E nós estamos nessa oportunidade da Santa Ceia, irmãos, de servirmos a um Deus que pode todas as coisas. Isso que aconteceu com Lázaro foi um ato milagroso, poderoso, portentoso, para realmente impactar. Mas depois Lázaro morreu. O que eu quero dizer com isso? O milagre, e o maior milagre, é você ter certeza da vida eterna. Ainda que a ressurreição de Lázaro possa nos impactar como impactou os judeus da época, ainda isso não é o maior milagre. O maior milagre é a gente ter a certeza da vida eterna. Existe uma música do Paulo César Brito, que ele diz: ó, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui, e falarei, cantarei e contarei que Jesus que me salvou. E a coisa mais linda é essa vitória, porque aí aonde não haverá mais morte, não haverá mais separação, não haverá mais nenhum tipo de sepultamento, acabou. Tragada foi a morte pela vitória. E ainda que as igrejas pregam, sabe, irmãos, a gente cai, sabe, nessa coisa que a igreja vive, desses penduricalhos de religiosidade, de milagre aqui, milagre aqui. O milagre, e o maior milagre, é você ser salvo por Jesus. Esse é o maior milagre, você ter certeza da sua vida eterna. Não estou aqui diminuindo nada, porque os milagres seguirão os que crerem, mas nem todos serão objetos de milagre. Só quem Deus quer. Deus cura quem quer, Deus faz milagre para quem quer. É só quem Ele quer, Ele cura de toda enfermidade, mas só quem Ele quer. Nós não podemos aí vender como as igrejas estão fazendo, uma proporção, porque atrai as pessoas estão atrás disso, têm fé nos milagres, mas não tem fé em Deus, não tem fé em Jesus, não tem fé na vida eterna. E quero dizer para vocês que o único que permaneceu vivo foi Jesus, depois da ressurreição. O filho de Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, morreram também. E a gente então tem que entender que o evangelho ele é muito mais do que esse campo terreno, porque esse campo terreno, irmão, já está danificado, gente. Isso aqui já está estragado. A verdade é essa. Nós estamos aqui, vamos viver em santidade, congregando, ouvindo, crescimento, mas sabe de uma coisa? O seu maior tesouro não é aqui. É a vida eterna com Jesus. Por isso que as pessoas não entendem os crentes, né? Porque quem não entende a Bíblia não vai entender os crentes. Porque o manual do crente é a Bíblia, né? Se você quer um manual de uma máquina, de qualquer coisa, para poder consertar, você vai lá olhar direitinho como está no manual. O manual do ser humano aqui, ó. Você tem que vir aqui, ó. É aqui, ó, que nos vai direcionar. A vida é passageira. A Santa Ceia para nós é um motivo de vitória, de bênção, onde vamos declarar que Jesus é o nosso Senhor, que nós estamos com Ele. E ainda que você esteja nesse choro de Marta e de Maria, saiba que o teu choro não é em vão, que Deus conhece, Deus perscruta. Irmãos, olha, Deus não é um Deus, sabe, as pessoas pendurado no madeiro, de gesso, de prata, de pedra, não é esse Deus. O nosso Deus é um Deus que conhece, que sabe o que nós passamos. Você é a melhor coisa que Deus criou nessa vida. Saiba disso. A sua alma, a sua vida, Deus tem um maior apreço, um maior cuidado. Você é a coisa mais linda que Deus criou. Nós temos que parar com esse negócio aí que as pessoas ficam discutindo. Gente, nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Não é pigmentação de pele, nem condição social, nem cultural. Não seja nada disso. Nós somos todos dependentes de Deus.
Somos todos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Não é o fim. Para a minha dor, para a sua dor, não é o fim. O que você está passando hoje? O que você está vivendo hoje? Deus sabe. Eu gostaria de orar com você. Deus conhece. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quero convidar aqui o pastor Humberto Sena. A gente vai orar, irmãos, antes de cear. Mas antes eu quero que você entenda que você é a melhor coisa que existe para Deus. Sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos. Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele quer, nesse momento, fazer um milagre. E que esse milagre seja para transformar, seja para salvar, para curar, para libertar. Deus quer fazer para provar que Ele é Deus da sua vida. Eu quero que você coloque diante do Senhor a sua luta, o seu problema. Nós vamos orar, pastor Humberto. Por favor, vamos clamar a Deus. Oh Deus, talvez aquela multidão, Senhor, não podia acreditar depois de 4 dias. Já estava morto. Mas o Senhor chegou e deu vida, vida em abundância. E aqui está o teu povo nesta noite, clamando pelo teu nome, Senhor, neste momento, que vai participar da ceia, que vai participar do pão, Senhor, que nesta noite, Pai, que haja pessoa que possa ser ressuscitada diante do teu altar. Aquilo que estiver, Senhor, ó Deus, caído, aquilo que estiver fraco na sua vida espiritual, aquela pessoa que ainda perdeu a esperança, que tenha, Pai, entendimento que o Senhor é poderoso para te dar força e te curar e te levantar e te dar um alto refúgio sobre a tua vida. O Senhor Deus poderoso que está sobre este lugar através desta palavra, nesta noite o Senhor quer trabalhar sobre a tua vida. Ele quer te dar vida e esperança para que você possa lutar e vencer as batalhas, vencer as lutas, crendo que o Senhor está contigo. Se você é um Deus que serve a um Deus poderoso, você pode abrir os teus lábios e glorificar o nome do Senhor, porque nessa noite Ele tem algo especial para a tua vida. A semente nesta noite, ela foi colocada dentro do teu coração, para que você possa meditar nela e saber que há um Deus poderoso sobre a sua vida, um Deus que controla a tua vida, um Deus que te ressuscita dos problemas, das dificuldades. Ele te dá força, Ele te dá ânimo. Aleluia. Ele é o Deus da tua vida. Levanta aí as tuas mãos e pode aplaudir ao Senhor dizendo: eu sirvo um Deus poderoso, um Deus que tudo pode sobre a minha vida. Esse é o Deus que você serve. Receba em nome de Jesus.